A paz que Jesus oferece em João capítulo 14, versículo 27, não é uma paz temporária ou superficial como aquela que o mundo tenta nos dar. O mundo oferece paz baseada em circunstâncias favoráveis, em contas pagas, em relacionamentos perfeitos, em saúde plena. Mas a paz de Cristo é diferente porque ela permanece mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. É uma paz que sustenta o nosso coração nas tempestades mais violentas da vida. Quando Jesus disse estas palavras aos seus discípulos, ele estava prestes a enfrentar a cruz, sabia que seria traído, abandonado e crucificado. Mesmo assim, ele falou de paz. Isto nos ensina que a verdadeira paz não depende de ausência de problemas, mas sim da presença de Deus conosco. Muitas vezes, chegamos à noite com o coração perturbado, porque olhamos apenas para as circunstâncias e esquecemos de olhar para aquele que tem todo o poder sobre elas. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele está nos convidando a fazer uma escolha consciente de confiar nele, apesar do que vemos. Esta paz divina é um presente que já foi comprado na cruz, já foi conquistado para ti e está disponível neste exato momento. Não precisamos esperar que tudo se resolva para termos paz. Podemos ter paz enquanto Deus resolve. Esta noite é uma oportunidade de receber este presente precioso, que transforma a nossa experiência de descanso e renova as nossas forças para o amanhã. Vamos orar. Pai amado, nós vimos a Tua presença nesta noite com corações que precisam da Tua paz. Reconhecemos que, muitas vezes, permitimos que a turbulência das circunstâncias roube a nossa tranquilidade. Hoje clamamos pela promessa de João capítulo 14, versículo 27, onde o Senhor Jesus disse que nos deixaria a sua paz. Senhor, nós recebemos agora esta paz que não depende do que acontece ao nosso redor, mas sim da Tua presença dentro de nós. Derrama sobre cada pessoa que está aqui neste momento a Tua paz sobrenatural. Que esta paz desça como orvalho suave sobre corações cansados, mentes agitadas e almas feridas. Toca cada um de nós com o Teu poder consolador. Onde há ansiedade, traz serenidade. Onde há medo, traz coragem. Onde há dúvida, traz certeza da Tua fidelidade. Senhor, muitos de nós carregamos preocupações que parecem pesadas demais para suportar. Problemas financeiros que tiram o nosso sono. Questões de saúde que nos atormentam, relacionamentos quebrados que nos deixam sem paz. Mas Tu disseste que a Tua paz não é como a do mundo. A paz do mundo depende de tudo estar bem, mas a Tua paz permanece mesmo quando tudo parece estar errado. Nós escolhemos nesta noite acreditar na Tua palavra acima das nossas circunstâncias. Pai, perdoa-nos por todas as vezes que duvidamos do Teu cuidado conosco. Perdoa-nos por permitir que a preocupação ocupe o lugar da confiança. Perdoa-nos por buscar paz em coisas temporárias quando Tu ofereces paz eterna. Limpa os nossos corações de toda incredulidade, de todo pensamento que contradiz a Tua palavra. Senhor, nós declaramos que Tu és maior do que qualquer problema que enfrentamos. Tu és mais poderoso do que qualquer situação que nos amedronta. Tu és mais fiel do que qualquer circunstância que nos faz duvidar. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos em Ti, e não nas ondas que se levantam ao nosso redor. Que a nossa fé seja ancorada na rocha firme, que é Cristo Jesus. Pai, traz paz aos casamentos que estão em crise. Onde há brigas constantes, traz diálogo amoroso. Onde há mágoa acumulada, traz perdão genuíno. Onde há frieza, reacende a chama do amor. Que os casais durmam esta noite em paz um com o outro, reconciliados não apenas entre si, mas também contigo. Senhor, consola os corações solitários que se sentem abandonados e esquecidos. Mostra-lhes que Tu nunca os deixaste nem os desamparaste. Que sintam a Tua companhia real neste momento. Senhor Jesus, Tu disseste, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós recebemos esta ordem como uma promessa de que é possível viver sem perturbação interior. Capacita-nos a obedecer este mandamento,
através do poder do teu Espírito Santo. Quando os pensamentos perturbadores vierem, ensina-nos a levá-los cativos à obediência de Cristo. Quando o medo tentar se instalar, lembra-nos de que tu estás conosco e que o teu amor perfeito lança fora todo o temor. Pai, acalma as mentes que não conseguem parar de pensar, que revisitam constantemente os problemas sem encontrar solução. Traz descanso mental para aqueles que sofrem de ansiedade crônica, de pensamentos obsessivos, de preocupações que não os deixam dormir. Que a tua paz seja como um manto que envolve a mente e traz silêncio interior. Senhor, muitos estão preocupados com o dia de amanhã, com situações que ainda nem aconteceram. Ajuda-nos a lembrar que cada dia tem a sua própria dificuldade e que tu prometeste graça suficiente para cada momento. Não precisamos carregar hoje o peso de amanhã. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que tu já estás no nosso amanhã preparando o caminho. Pai Celestial, derrama a tua paz sobre as famílias que enfrentam conflitos. Onde pais e filhos estão distantes, traz reconciliação. Onde irmãos estão em desavença, traz união. Onde há incompreensão, traz empatia e amor. Que cada lar seja um santuário de paz, onde a presença de Deus habita. Senhor, abençoa as crianças que vão dormir esta noite. Protege os seus sonhos de pesadelos, guarda as suas mentes de medos infantis. Que durmam tranquilas, sabendo que o Senhor é o seu pastor, e nada lhes faltará. Pai, consola os adolescentes que lutam com inseguranças, pressões sociais e dúvidas sobre o futuro. Mostra-lhes que tu tens um plano maravilhoso para as suas vidas. Senhor, traz paz aos estudantes que estão sobrecarregados com responsabilidades acadêmicas. Onde há pressão excessiva, traz equilíbrio. Onde há medo de falhar, traz confiança de que o seu valor não está nas notas, mas sim em serem filhos de Deus. Pai, abençoa os trabalhadores que enfrentam ambientes de trabalho estressantes. Que carreguem a tua paz para os seus locais de trabalho e sejam luz em meio à escuridão. Protege-os de chefes abusivos, de colegas invejosos, de situações injustas. Que a tua justiça prevaleça nas suas vidas profissionais. Senhor, oramos pelos que enfrentam batalhas de saúde nesta noite. Para aqueles que sentem dor física, traz alívio. Para os que receberam diagnósticos difíceis, traz esperança. Para os que estão em tratamentos médicos, traz cura e restauração completa. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e mentes, mesmo diante da enfermidade. Lembra-lhes que tu és o Deus que cura, que pela tua chaga nós fomos sarados. Pai, consola os que perderam entes queridos e sentem o vazio da ausência. Enxuga as suas lágrimas, abraça os seus corações partidos, traz conforto sobrenatural. Que saibam que os seus amados que partiram em Cristo estão na tua presença e que um dia haverá reencontro. Senhor, liberta os que estão presos em vícios e dependências. Quebra as correntes que os prendem ao álcool, às drogas, à pornografia, ao jogo, a qualquer coisa que rouba a sua paz e liberdade. Que sintam o poder libertador do teu Espírito Santo agindo nesta noite. Dá-lhes força para vencer cada tentação, coragem para buscar ajuda, esperança de que a transformação é possível. Pai, restaura a paz interior daqueles que carregam culpa e condenação por erros do passado. Pai amado, nós clamamos pela paz nas nações, onde há guerra, traz cessar-fogo. Onde há violência, traz justiça e reconciliação. Onde há opressão, traz libertação. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração, que governem com sabedoria e temor do Senhor. Protege os inocentes que sofrem as consequências de conflitos que não criaram. Pai, abençoa os missionários que levam o evangelho da paz a lugares distantes e perigosos. Guarda as suas vidas, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto abundante no seu trabalho, que vejam vidas sendo transformadas pelo poder do evangelho. Senhor, derrama paz sobre as igrejas. Onde há divisões, traz unidade. Onde há disputas, traz humildade. Onde há frieza espiritual, reacende o primeiro amor.
Que a Igreja seja verdadeiramente um corpo unido, refletindo a paz de Cristo ao mundo. Pai, abençoa os pastores e líderes espirituais que servem ao teu povo. Renova as suas forças, protege as suas famílias, dá-lhes sabedoria para guiar o rebanho. Que durmam esta noite em paz, sabendo que tu és o verdadeiro pastor, e eles são apenas teus instrumentos. Senhor Jesus, tu conheces cada situação financeira representada nesta oração. Para os que enfrentam dívidas que parecem impossíveis de pagar, traz estratégias sobrenaturais de provisão. Para os que perderam empregos, abre portas de oportunidades. Para os que têm negócios em dificuldade, traz criatividade e favor. Que ninguém durma esta noite angustiado por questões financeiras, mas sim em paz sabendo que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Ensina-nos a confiar que se tu vestes os lírios do campo e alimentas as aves do céu, certamente cuidarás de nós. Pai, abençoa os desempregados que buscam trabalho, que encontrem oportunidades justas, que sejam valorizados, que usem os seus talentos para a tua glória. Traz paz aos seus corações enquanto esperam pelo tempo certo. Senhor, protege as nossas casas nesta noite. Envia os teus anjos para acamparem ao redor das nossas habitações. Guarda-nos de todo perigo, de todo mal, de toda obra do inimigo. Que durmamos seguros, sabendo que tu és o nosso refúgio e fortaleza. Pai, abençoa os que trabalham durante a noite, para que outros possam descansar. Os profissionais de saúde, os seguranças, os motoristas, todos que servem enquanto o mundo dorme. Dá-lhes energia, protege-os de acidentes, traz paz aos seus corações. Pai Celestial, nós oramos pelos que sofrem com doenças mentais. Para os que lutam contra a depressão, traz luz na escuridão. Para os que enfrentam transtornos de ansiedade, traz calma sobrenatural. Para os que lidam com traumas do passado, traz cura interior profunda. Que sintam a tua presença real trazendo restauração emocional e mental. Senhor, remove todo estigma e vergonha associados a estas lutas. Ajuda-nos como igreja a sermos compassivos e acolhedores. Pai, abençoa os profissionais de saúde mental que trabalham para trazer cura. Dá-lhes sabedoria, empatia e paciência. Senhor, consola os que se sentem incompreendidos e julgados. Mostra-lhes que tu entendes perfeitamente cada dor, cada luta, cada lágrima. Que encontrem comunidades de apoio, onde possam ser autênticos, sem medo de rejeição. Pai, oramos pelos que pensam em desistir da vida. Senhor, intervém de forma poderosa. Mostra-lhes que a vida tem valor, que tu tens propósitos maravilhosos para eles, que esta dor é temporária, mas a esperança em ti é eterna. Envia pessoas certas para cruzarem os seus caminhos com palavras de vida e encorajamento. Senhor, traz paz aos relacionamentos familiares que estão estremecidos. Onde filhos estão rebeldes, traz arrependimento e retorno. Onde pais estão desencorajados, traz esperança renovada. Onde há distância emocional, traz proximidade e conexão genuína. Que as famílias sejam restauradas segundo o teu propósito original. Pai, abençoa os casais que desejam ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Consola os seus corações, opera milagres de fertilidade, abre as madres estéreis. Que vejam o cumprimento das promessas que tu lhes fizeste. Senhor, protege as gestantes e os bebés que estão sendo gerados. Que cada formação seja perfeita, que cada parto seja seguro, que cada criança nasça saudável. Pai, abençoa os pais de primeira viagem que se sentem inseguros. Dá-lhes sabedoria, paciência e amor abundante. Senhor, consola os que perderam filhos, seja por aborto, morte súbita ou qualquer outra circunstância. Enxuga as suas lágrimas, cura as feridas profundas, traz esperança de reencontro no céu. Que saibam que tu guardas cada lágrima e que nenhuma dor passa despercebida aos teus olhos. Pai amado, nós declaramos que a tua paz reinará nos nossos corações nesta noite. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o que nos espera amanhã, nós escolhemos descansar na promessa de que tu tens o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a soltar nas tuas mãos cada preocupação,
cada ansiedade, cada medo. Que o nosso sono seja profundo e reparador, que os nossos sonhos sejam abençoados, que acordemos amanhã renovados e fortalecidos. Senhor Jesus, obrigado por nos deixares a tua paz. Obrigado porque esta paz não depende das circunstâncias, mas sim da tua presença fiel. Obrigado porque podemos ter paz, mesmo em meio às tempestades. Obrigado porque tu venceste o mundo e por isso podemos ter bom ânimo. Que esta paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que durmamos esta noite envolvidos pelo manto da tua proteção, embalados pela certeza do teu amor incondicional, descansando na rocha firme que é a tua palavra. Senhor, sela esta oração com o teu poder. Que cada pessoa que orou conosco sinta a manifestação real da tua paz, invadindo o seu ser completamente. Pai Celestial, continuamos a derramar os nossos corações diante de ti nesta noite sagrada. Oramos pelos que enfrentam decisões difíceis e precisam de direção clara. Senhor, ilumina os caminhos, mostra as portas que devem ser abertas e as que devem permanecer fechadas. Dá sabedoria sobrenatural para escolher o melhor, não apenas o que parece bom aos olhos humanos. Que a tua paz seja o árbitro nos nossos corações, confirmando quando estamos no caminho certo. Pai, abençoa os estudantes que se preparam para exames importantes. Traz clareza mental, boa memória, concentração e tranquilidade durante as provas. Que o conhecimento adquirido flua naturalmente e que os resultados sejam excelentes. Senhor, oramos pelos empreendedores que arriscam e trabalham incansavelmente. Abençoa os seus negócios, multiplica os seus esforços, traz clientes e oportunidades. Que vejam prosperidade não apenas financeira, mas também paz no processo. Pai, consola os que foram traídos e sentem a dor profunda da decepção. Sara as feridas da confiança quebrada, restaura a capacidade de confiar novamente, traz justiça divina sobre cada situação. Que saibam que tu nunca os trairás e que o teu amor é fiel para sempre. Senhor, oramos pelos idosos que se sentem inúteis e esquecidos pela sociedade. Mostra-lhes o valor imenso que têm, a sabedoria que carregam, o legado que construíram. Que sejam honrados e cuidados com dignidade. Traz paz aos seus corações e saúde aos seus corpos. Pai, abençoa os cuidadores que se dedicam a servir aqueles que já não podem cuidar de si mesmos. Renova as suas forças, multiplica a sua paciência, recompensa o seu amor sacrificial. Senhor, protege os nossos jovens das armadilhas deste mundo. Guarda-os de más companhias, de tentações destrutivas, de decisões que possam comprometer o seu futuro. Coloca ao redor deles mentores sábios e amigos verdadeiros que os influenciem positivamente. Pai, oramos pelos que servem nas forças armadas e de segurança. Protege as suas vidas em cada missão. Traz-lhes de volta sãos e salvos para as suas famílias. Dá-lhes sabedoria para discernir situações de perigo e coragem para agir com justiça. Senhor, abençoa os professores que moldam gerações. Dá-lhes criatividade pedagógica, amor pelos alunos, paciência infinita. Que sejam valorizados e recompensados pelo trabalho essencial que realizam. Pai amado, traz paz aos corações que foram magoados pela Igreja. Para os que sofreram abusos espirituais, manipulação ou julgamento cruel, traz cura profunda. Mostra-lhes que tu não és como aqueles que os feriram, que a tua Igreja verdadeira é feita de amor e graça. Restaura a fé daqueles que se afastaram por causa de feridas causadas por pessoas. Senhor, oramos pelos líderes que caíram em pecado. Que haja verdadeiro arrependimento, restauração e reconstrução. Que aprendam que o ministério sem caráter é um desastre anunciado. Pai, levanta uma nova geração de líderes íntegros, humildes e cheios do teu Espírito. Senhor, abençoa os que trabalham em ministérios de recuperação e restauração. Os que acolhem dependentes químicos, mulheres em situação de prostituição, moradores de rua, presos. Multiplica os recursos,
protege os trabalhadores, opera milagres de transformação. Pai, oramos pelos perseguidos por causa da fé. Fortalece-os, guarda as suas vidas, faz com que o testemunho deles seja poderoso. Que mesmo em meio à perseguição experimentem a tua paz, que o mundo não pode entender nem tirar. Senhor Jesus, oramos pelos que enfrentam processos judiciais. Onde há injustiça, traz a verdade à tona. Onde há falsas acusações, traz vindicação. Onde há opressão legal, traz libertação. Que a tua justiça prevaleça em cada tribunal. Dá sabedoria aos advogados que defendem causas justas. Pai, abençoa os juízes e todos que trabalham no sistema de justiça. Que julguem com imparcialidade, sabedoria e temor de Deus. Senhor, protege os inocentes que estão presos injustamente. Manifesta a verdade, abre as portas das prisões, restaura as suas vidas. Pai, oramos pelos que cometeram crimes e cumprem penas. Que haja verdadeiro arrependimento, transformação genuína e oportunidade de recomeço. Que encontrem Cristo mesmo atrás das grades e sejam completamente restaurados. Senhor, abençoa os familiares de presos que sofrem o estigma social. Consola os seus corações, supre as suas necessidades, traz esperança de dias melhores. Pai, oramos pelos que trabalham no sistema prisional. Protege as suas vidas, dá-lhes sabedoria para lidar com situações difíceis, guarda os seus corações da dureza. Pai Celestial, traz paz aos que enfrentam crises de identidade. Para os que não sabem quem são ou qual é o seu propósito, revela a verdade da tua palavra. Mostra-lhes que foram criados à tua imagem, que são profundamente amados, que têm valor imensurável. Que encontrem identidade não no que fazem ou no que outros dizem, mas em quem são em Cristo. Senhor, oramos pelos que lutam com questões de sexualidade e gênero. Traz clareza, verdade e amor. Que encontrem respostas não na confusão do mundo, mas na sabedoria da tua palavra. Ajuda a igreja a ser um lugar de amor genuíno, onde todos possam encontrar Cristo sem condenação, mas também sem compromisso com o pecado. Pai, abençoa os casais em processo de separação ou divórcio. Onde há possibilidade de reconciliação, opera milagres. Onde a separação é inevitável, traz paz e proteção, especialmente para os filhos envolvidos. Senhor, sara as feridas profundas que o fim de um casamento causa. Pai, oramos pelos pais solteiros que criam filhos sozinhos. Multiplica as suas forças, supre cada necessidade, dá sabedoria para educar. Que não se sintam sozinhos, mas saibam que tu és pai dos órfãos e juiz das viúvas. Senhor, abençoa os que trabalham na área da saúde. Os médicos, enfermeiros, técnicos, todos que dedicam as suas vidas a cuidar de outros. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para consolar adequadamente. Protege-os de doenças, de esgotamento, de processos injustos. Pai, oramos pelos que enfrentam doenças raras e sem cura conhecida. Senhor, tu és o Deus do impossível. Opera milagres, traz cura sobrenatural, confunde os prognósticos médicos. Que vejam o teu poder manifestado de forma extraordinária. Senhor, consola os que cuidam de familiares doentes. Renova as suas forças dia após dia, multiplica a sua paciência, recompensa o seu amor sacrificial. Que não se esqueçam de cuidar também de si mesmos. Pai, abençoa os que trabalham em pesquisas médicas, buscando curas para doenças. Dá-lhes sabedoria científica, criatividade, perseverança. Que façam descobertas que trarão alívio e cura para milhões. Senhor, oramos pelos que enfrentam cirurgias. Que os procedimentos sejam bem-sucedidos, as recuperações sejam rápidas, as complicações sejam evitadas. Guia as mãos dos cirurgiões com precisão divina. Pai amado, oramos pelos que perderam a esperança e não veem mais sentido em continuar. Senhor, acende novamente a chama da esperança nos seus corações. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança, que tu podes escrever novos capítulos,
mesmo quando parece que a história acabou. Envia pessoas certas para falar palavras de vida e encorajamento. Pai, abençoa os que trabalham em linhas de apoio e prevenção ao suicídio. Dá-lhes sabedoria para falar as palavras certas, sensibilidade para ouvir com empatia, discernimento para agir adequadamente. Que sejam instrumentos teus para salvar vidas. Senhor, oramos pelos sobreviventes de tentativas de suicídio, que entendam que sobreviveram porque tu ainda tens propósitos para eles. Traz cura completa, restauração total, vida abundante. Pai, consola os familiares que perderam entes queridos para o suicídio. Sara a culpa que muitas vezes carregam, a dor incompreensível da perda, as perguntas sem respostas, que encontrem consolo somente em Ti. Senhor, abençoa os que trabalham em saúde mental, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros. Dá-lhes sabedoria, empatia, paciência, que sejam instrumentos de cura e restauração. Senhor Jesus, oramos pelos que enfrentam vícios tecnológicos, para os que estão escravizados pelas redes sociais, por jogos, pela pornografia online. Traz libertação. Quebra as correntes invisíveis, mas muito reais que os prendem. Dá-lhes autocontrole, disciplina, desejo de coisas mais elevadas. Pai, protege as crianças e adolescentes dos perigos da internet. Guarda-os de predadores, de conteúdos impróprios, de cyberbullying. Dá sabedoria aos pais para monitorar adequadamente, sem invadir a privacidade de forma abusiva. Senhor, abençoa os que trabalham desenvolvendo tecnologias. Que usem os seus talentos para criar ferramentas que beneficiem a humanidade e não que a escravizem. Pai, oramos pelos que sofrem de solidão na era das conexões digitais. Mostra-lhes que relacionamentos virtuais nunca substituirão conexões reais. Traz pessoas genuínas para as suas vidas, comunidades acolhedoras onde possam pertencer. Senhor, abençoa os criadores de conteúdo que usam plataformas digitais para espalhar o Evangelho. Multiplica o alcance, protege de ataques, abençoa o trabalho. Que vidas sejam transformadas através das mensagens compartilhadas. Pai Celestial, oramos pelos refugiados e imigrantes que deixaram as suas terras em busca de vida melhor. Protege as suas jornadas, supre as suas necessidades, abre portas de oportunidades nas novas terras, que encontrem acolhida, respeito e dignidade. Senhor, toca o coração das nações para receberem com compaixão aqueles que fogem de guerra, perseguição e pobreza extrema. Pai, abençoa os que trabalham em organizações humanitárias. Multiplica os recursos, protege os trabalhadores em zonas de conflito, faz com que a ajuda chegue aos mais necessitados. Senhor, oramos pelos que sofrem com desastres naturais, terremotos, furacões, inundações, secas. Traz socorro rápido, reconstrução eficaz, esperança renovada. Mostra que mesmo em meio ao caos, Tu estás no controle. Pai, abençoa os que perderam tudo em tragédias. Consola os seus corações, supre cada necessidade material, restaura o que foi perdido. Que vejam a Tua provisão milagrosa manifestada. Senhor, oramos pelos bombeiros, socorristas, voluntários que arriscam as suas vidas para salvar outros. Protege-os, dá-lhes coragem, recompensa o seu heroísmo. Que sejam honrados e valorizados pela sociedade. Senhor, abençoa os que trabalham na agricultura e pecuária. Envia chuva no tempo certo, protege as colheitas de pragas, multiplica a produção. Que haja fartura de alimento para todas as nações. Pai, oramos pelos que passam fome. Toca o coração dos que têm em abundância para partilhar com os necessitados. Que nenhuma criança durma com fome esta noite. Provê de forma sobrenatural onde não há recursos naturais. Senhor, abençoa os que trabalham distribuindo alimentos aos necessitados. Multiplica os recursos, como fizeste com os pães e peixes. Que vejam milagres de provisão. Pai, oramos pelos que sofrem com doenças causadas pela desnutrição. Traz cura, restaura a saúde, provê alimentação adequada. Senhor, ensina-nos, como sociedade,
a valorizar mais o alimento e desperdiçar menos. Que sejamos gratos pelo pão de cada dia e generosos com os que não têm. Pai, abençoa os que trabalham na indústria alimentar. Que produzam com qualidade, honestidade e preços justos. Protege os consumidores de produtos nocivos à saúde. Pai amado, oramos pelos que enfrentam desemprego prolongado. Senhor, abre portas de oportunidades, traz favor diante de empregadores, capacita com novas habilidades. Que encontrem trabalho digno onde possam usar os seus talentos e suprir as suas necessidades. Não permitas que percam a esperança ou a dignidade durante a espera. Senhor, abençoa os que trabalham em condições precárias e exploratórias. Traz justiça, melhores condições, salários dignos. Levanta autoridades que fiscalizem e punam os que exploram trabalhadores. Pai, oramos pelos que trabalham longe das suas famílias. Que o sacrifício valha a pena, que as saudades sejam consoladas, que os reencontros sejam abençoados. Protege as famílias da distância. Senhor, abençoa os que iniciam novos empregos. Dá-lhes confiança, capacidade de aprender rapidamente, favor com colegas e superiores. Que se destaquem pela excelência e integridade. Pai, oramos pelos que enfrentam ambientes de trabalho tóxicos. Muda os ambientes ou muda-os de lugar. Não permitas que a saúde mental seja destruída por causa de trabalho. Traz paz mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Senhor, que esta noite possamos descansar sabendo que Tu cuidas de cada área das nossas vidas. Pai Celestial, continuamos a elevar as nossas petições diante do Teu trono de graça. Oramos pelos que enfrentam batalhas espirituais intensas. Senhor, reveste-nos com toda a armadura de Deus. Que o cinturão da verdade esteja firme, a couraça da justiça nos proteja, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Que tomemos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Pai, declaramos vitória sobre toda a obra das trevas. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Resistimos ao diabo e ele tem que fugir. Submetemo-nos a Ti e reivindicamos a autoridade que nos deste em nome de Jesus. Senhor, liberta os que estão oprimidos espiritualmente. Quebra toda a maldição, todo feitiço, toda obra de bruxaria. Que o sangue de Jesus purifique e proteja. Pai, oramos pelos que estão envolvidos em ocultismo, espiritismo, feitiçaria. Abre os seus olhos para a verdade, mostra os perigos destas práticas, traz convicção de pecado e arrependimento genuíno, que sejam completamente libertos e restaurados. Senhor, protege as nossas casas de toda influência maligna, consagra cada cômodo, cada objeto. Que os nossos lares sejam santuários onde a Tua presença habita e o inimigo não tem acesso. Senhor Jesus, oramos pelos que servem em missões transculturais. Protege as suas vidas em territórios hostis. Dá-lhes sabedoria para contextualizar o Evangelho sem comprometer a verdade. Abre corações para receber a mensagem. Que vejam igrejas sendo plantadas e vidas sendo transformadas. Pai, abençoa os tradutores da Bíblia que trabalham para que todos possam ler a Tua palavra na sua própria língua. Acelera o trabalho. Protege-os de oposição. Multiplica os recursos. Que cada tribo, língua e nação tenha acesso às Escrituras. Senhor, oramos pelos novos convertidos. Fortalece a fé deles, protege-os de falsas doutrinas, conecta-os com comunidades saudáveis. Que cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Pai, abençoa os que discipulam outros. Dá-lhes paciência, sabedoria pedagógica, amor genuíno, que sejam modelos dignos de serem imitados. Senhor, oramos pelos que se afastaram da fé. Traz convicção, arrependimento, retorno. Que voltem para casa como o filho pródigo e encontrem um pai de braços abertos esperando. Pai, consola os que têm familiares não salvos. Dá-lhes sabedoria para testemunhar com amor e não com condenação. Que o testemunho de vida fale mais alto que palavras. Pai amado, oramos pelos que se preparam para o casamento.
Dá-lhes sabedoria para construir sobre a rocha firme que é Cristo. Que entendam que o casamento é uma aliança sagrada e não apenas um contrato social. Prepara-os não apenas para a festa, mas para a vida conjugal. Senhor, abençoa as cerimônias de casamento que acontecerão. Que sejam celebrações genuínas de amor e compromisso. Protege os noivos de estresses desnecessários. Que o foco seja no que realmente importa, a união diante de Deus. Pai, oramos pelos recém-casados. Ajuda-os no período de adaptação, dá-lhes paciência um com o outro, ensina-os a resolver conflitos de forma saudável, que construam um lar baseado em amor, respeito e fé. Senhor, abençoa os casamentos de longa data, renova o amor, reacende a paixão, aprofunda a intimidade. Que celebrem cada ano com gratidão e expectativa de mais anos juntos. Pai, oramos pelos que desejam casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa. Dá-lhes paciência para esperar no teu tempo, discernimento para reconhecer a pessoa certa, coragem para dizer não às erradas. Que não se desesperem, nem se conformem com menos do que o teu melhor. Senhor, abençoa os que trabalham em ministérios com crianças. Dá-lhes criatividade para ensinar verdades bíblicas de forma compreensível, amor genuíno pelas crianças, paciência infinita. Que sejam instrumentos teus para plantar sementes de fé que darão fruto por toda a vida. Pai, protege as crianças de abusos de qualquer tipo. Expõe os abusadores, traz justiça, restaura as vítimas, que nenhuma criança sofra em silêncio. Levanta adultos corajosos que denunciem e protejam os pequeninos. Senhor, oramos pelos que adotam crianças. Abençoa as famílias adotivas, supre cada necessidade, dá sabedoria para lidar com traumas e questões complexas. Que as crianças adotadas encontrem amor, segurança e identidade. Pai, abençoa os que trabalham em orfanatos e abrigos. Multiplica os recursos, renova as forças, protege de corrupção e negligência. Que cada criança seja tratada com dignidade e amor. Senhor, oramos pelas crianças em situação de rua. Protege-as de exploração, violência, vícios. Traz resgate, restauração, oportunidades. Que encontrem lares amorosos e futuros promissores. Pai, abençoa os que trabalham resgatando crianças de situações de vulnerabilidade. Dá-lhes coragem, protege-os de perigos, multiplica o impacto do trabalho. Pai Celestial, oramos pelos que enfrentam questões legais relacionadas com imigração. Senhor, traz favor diante das autoridades, acelera processos, resolve pendências. Que as famílias não sejam separadas, que haja compaixão e justiça. Senhor, abençoa os advogados que trabalham defendendo imigrantes. Dá-lhes sabedoria jurídica, compaixão humana, sucesso nos casos. Pai, oramos pelos que vivem ilegalmente em países estrangeiros. Traz regularização, oportunidades, paz. Que não vivam com medo constante de deportação. Senhor, toca o coração dos governantes para criarem leis justas e humanas de imigração. Pai, abençoa os que deixaram as suas terras por causa de perseguição religiosa. Que encontrem liberdade para adorar, comunidades acolhedoras, oportunidades de recomeço. Senhor, oramos pelos que trabalham, ajudando refugiados a se integrarem em novas sociedades. Multiplica os recursos, dá sabedoria para lidar com barreiras linguísticas e culturais. Celebra cada vitória. Pai, abençoa os intérpretes e tradutores que facilitam a comunicação. Que sejam pontes de entendimento e não barreiras de confusão. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em transportes públicos, motoristas de autocarro, comboio, metro. Protege-os de acidentes, dá-lhes paciência com passageiros difíceis, abençoa as suas famílias. Pai, abençoa os que trabalham na limpeza urbana. Que sejam valorizados pelo trabalho essencial que fazem. Protege-os de doenças, de acidentes, de desrespeito. Senhor, oramos pelos que trabalham no comércio, que tenham vendas justas, clientes respeitosos, sucesso nos negócios. Protege-os de assaltos e violência.
Pai, abençoa os que trabalham em serviços de entrega. Protege-os no trânsito, dá-lhes eficiência. Traz reconhecimento pelo trabalho. Senhor, oramos pelos que trabalham em call centers e atendimento ao cliente. Dá-lhes paciência sobrenatural, protege a saúde vocal, traz valorização profissional. Pai, abençoa os que trabalham em turnos noturnos. Que o corpo se adapte, que o sono diurno seja reparador, que a saúde seja preservada. Senhor, oramos pelos que trabalham em condições perigosas. Protege-os de acidentes. Dá-lhes atenção redobrada. Traz segurança no ambiente de trabalho. Pai amado, oramos pelos que enfrentam processos de divórcio. Onde há possibilidade de reconciliação, opera milagres. Onde o divórcio é inevitável, traz paz e proteção, especialmente para as crianças. Que os acordos sejam justos e que não haja manipulação ou vingança. Senhor, sara as feridas profundas que o fim de um casamento causa. Ajuda-os a perdoar mesmo quando dói, a seguir em frente sem amargura, a confiar que tu podes escrever novos capítulos. Pai, oramos pelos filhos de pais divorciados. Protege-os emocionalmente. Que não se sintam culpados pela separação. Que mantenham um relacionamento saudável com ambos os pais. Senhor, abençoa os que se casaram novamente depois de divórcio. Que aprendam com os erros passados. Que construam relacionamentos mais saudáveis. Que honrem o novo compromisso. Pai, oramos pelos que escolheram permanecer solteiros. Que não sejam pressionados pela sociedade. Que encontrem plenitude em Ti, que usem o tempo e recursos para o Teu reino. Senhor, abençoa as viúvas e viúvos. Consola a solidão, supre as necessidades, traz novos propósitos. Que saibam que Tu és especialmente atento às suas necessidades. Senhor, abençoa os que trabalham em bibliotecas e arquivos, que preservem o conhecimento, facilitem o acesso à informação, inspirem amor pela leitura. Pai, oramos pelos escritores e jornalistas, que escrevam com verdade, integridade e responsabilidade. Protege-os de censura injusta, mas também de sensacionalismo irresponsável. Senhor, abençoa os que trabalham em museus e preservação cultural, que guardem a história para as próximas gerações, que eduquem com excelência. Pai, oramos pelos artistas que usam os seus talentos para glorificar-te. Músicos, pintores, atores, dançarinos. Que a criatividade flua, que o talento seja reconhecido, que vidas sejam tocadas através da arte. Senhor, protege os artistas de exploração da indústria do entretenimento, que não vendam as suas almas por fama ou dinheiro. Pai, abençoa os que trabalham nos bastidores, técnicos de som, luz, produção, que sejam valorizados pelo trabalho essencial que fazem. Senhor, oramos pelos que trabalham em eventos, que planeiem com excelência, executem com perfeição, celebrem cada sucesso. Pai Celestial, oramos pelos cientistas que pesquisam curas para doenças. Dá-lhes sabedoria, criatividade, perseverança, que façam descobertas revolucionárias que trarão alívio para milhões. Senhor, abençoa os que trabalham em tecnologia desenvolvendo soluções que melhoram vidas, que usem o conhecimento para o bem da humanidade. Pai, oramos pelos engenheiros que constroem infraestruturas, que projetem com segurança, construam com qualidade, inovem com responsabilidade. Senhor, abençoa os arquitetos que desenham espaços onde vivemos, que criem ambientes funcionais, bonitos e sustentáveis. Pai, oramos pelos que trabalham em energias renováveis, que desenvolvam soluções para preservar o planeta que Tu criaste. Senhor, abençoa os ambientalistas que lutam pela preservação da criação. Dá-lhes sabedoria para equilibrar necessidades humanas com preservação ambiental. Pai, oramos pelos que trabalham em agricultura sustentável, que produzam alimento de qualidade, respeitando a terra que Tu nos deste. Senhor, ensina-nos a sermos mordomos responsáveis da criação. Senhor Jesus, oramos pelos que enfrentam discriminação racial. Traz justiça, igualdade, respeito.
Muda corações preconceituosos, cura feridas históricas, constrói pontes de reconciliação. Pai, abençoa os que lutam por direitos civis e justiça social. Dá-lhes sabedoria para lutar de forma eficaz, coragem para não desistir, vitórias significativas. Senhor, oramos pelos que sofrem por causa da cor da pele. Consola os seus corações, afirma a identidade em Ti, traz oportunidades iguais. Pai, ajuda-nos como igreja a sermos verdadeiramente inclusivos, que não haja distinção de raça, classe social ou nacionalidade no corpo de Cristo. Senhor, oramos pelos que trabalham em educação antirracista, que ensinem com sabedoria, que transformem mentes, que construam uma sociedade mais justa. Pai, abençoa as comunidades marginalizadas, traz desenvolvimento, oportunidades, esperança, que vejam transformação real e não apenas promessas vazias. Senhor, levanta líderes destas comunidades que farão diferença. Capacita-os, abre portas, multiplica o impacto. Pai, que esta noite possamos descansar sabendo que Tu és justo e que um dia toda injustiça será corrigida. Pai amado, oramos pelos que enfrentam o fim da vida. Senhor, que tenham paz para partir, que não sintam dor, que sejam rodeados de amor. Prepara os seus corações para o encontro contigo. Consola as famílias que se preparam para a despedida. Senhor, abençoa os que trabalham em cuidados paliativos. Dá-lhes compaixão, sabedoria para aliviar o sofrimento, sensibilidade para lidar com famílias em luto. Pai, oramos pelos que perderam entes queridos recentemente. Enxuga as lágrimas, consola os corações partidos, traz esperança de reencontro no céu. Senhor, que esta oração tenha tocado profundamente cada coração que orou conosco. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Que durmamos esta noite, envolvidos pelo manto da Tua proteção, descansando na certeza do Teu amor incondicional. Pai, obrigado porque Tu ouves as nossas orações, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas, porque nunca nos abandonas. Obrigado pela promessa de João capítulo 14, versículo 27, que nos deixa a paz de Cristo. Que acordemos amanhã renovados, fortalecidos e prontos para viver um novo dia na Tua presença. Selamos esta oração com fé, crendo que Tu já respondeste cada petição segundo a Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai amado, nós Te agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado porque Tu sempre nos escutas, porque a Tua presença é constante em nossas vidas, porque nunca nos abandonas mesmo quando nos sentimos sozinhos. Obrigado por permitir que encerremos este dia cheios de gratidão e paz, conscientes de que estamos sob a Tua graça e proteção enquanto dormimos. Que cada noite seja um momento de entrega e renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, partilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento nesta noite. Escreve Amém nos comentários para fortalecer a nossa corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens poderosas que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e o teu descanso. Que durmas em paz profunda, que os teus sonhos sejam abençoados, que acordes amanhã renovado e fortalecido. A paz de Cristo seja contigo, agora e sempre. Boa noite e dorme bem sob o olhar protetor do nosso Pai Celestial. Boa noite e dorme bem sob o olhar protetor do nosso Pai Celestial.